your biggest fan, I follow you until you love me. Paparazzi, baby, there's no one a superstar, you know without me. Paparazzi, promise I'll be killing it. I was feeling until the police. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Vem Comigo. E hoje estamos com a Paloma Diniz, terapeuta, astróloga e consteladora. Tudo bem, Paloma? Tudo bom, Débora? E você? Tá tranquila? Estou muito bem, tranquilíssima. Nosso papo hoje é sobre ansiedade e é um papo bem polêmico. É um papo bem polêmico porque todos nós sentimos ansiedade em algum nível, né? E a ansiedade faz parte do ser humano, então vamos papear sobre ansiedade, vamos comentar como agir numa crise de ansiedade, vou trazer algumas indicações. Eu li que o Brasil é um dos países que mais tem ansiedade, né? Que é o país mais ansioso do mundo. Isso. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, é o mais ansioso. E eu vou trazer uma visão sistêmica, né? Por que ser o país mais ansioso do mundo? Na visão sistêmica, a gente entende que as coisas continuam da forma que foram fecundadas. Então, quando a gente olha para a história do Brasil, né? Tinha o povo local, de repente vieram os portugueses, os europeus, né? Tomaram a terra do povo local, aí entra a lei sistêmica do pertencimento. Começaram a impor, né, a cultura deles, a religião deles. Depois sequestraram os africanos, trouxeram para o Brasil e tem toda essa questão de raças, né? Que a gente vive uma miscigenação que começou de uma forma bem drástica, né? Com muita tristeza, com muito problema na questão do respeito ao pertencimento, né? Então, quando a gente olha na história do Brasil, o povo que habitava essa terra não teve o direito de pertencimento deles respeitados. Então, veio um povo de uma outra cultura, impor, né, uma cultura também fundando, né, novas famílias. Então, todos nós, no nosso inconsciente coletivo, né, brasileiros, a gente tem problemas com a lei sistêmica do pertencimento. A gente vai observar isso de uma forma bem clara, como na nossa família. Você se sente pertencente na sua família, nos grupos? Essa é a primeira pergunta que a gente faz quando a gente vai avaliar algum conflito que uma pessoa tem e vem fazer uma consulta sistêmica, uma constelação familiar, por exemplo. Então, pertencimento. Depois vem a lei da hierarquia. Hierarquia, quem chegou primeiro tem precedência, é maior. No Brasil, quem chegou primeiro? Os índios, Sim. Certo? Mas não foram respeitados. Então, a gente também tem aí o problema com a lei da hierarquia. Dentro da nossa casa, no nosso primeiro grupo de pertencimento, a gente vai ver as inversões de hierarquia, né? O filho, a filha que se coloca como maior do que o pai ou a mãe por N motivos, ou muitas vezes a própria mãe, o próprio pai, coloca o filho no lugar de mãe ou pai deles. E muitas relações familiares funcionam muito bem assim, né? Tem mãe que tem um super orgulho de falar, lá em casa é diferente, a minha filha parece que é minha mãe. E eles gostam, muita gente gosta de estar nesse lugar. Se incomoda, né? Exatamente. Eles gostam de estar num lugar invertido e não se incomodam, se colocam nesse lugar. Também é uma lei sistêmica que vai vir na história aí desde a fundação do Brasil, né? E a terceira lei sistêmica, que é a lei do equilíbrio. O equilíbrio entre dar e receber nas relações. Então, a gente vai olhar primeiro para o nosso sistema familiar. Se a gente tem desequilíbrio nessa questão do tomar a vida, né? O receber a vida. Então, a gente primeiro recebe a vida dos nossos pais. A gente toma a vida por inteiro, da forma que foi. Se a gente está num lugar de exigência, de não tomar aquela vida da forma que veio, a gente não está conseguindo um princípio básico para poder ir para a vida, tá no nosso lugar. Tudo isso vai gerar ansiedade, tá fora do lugar, certo? Então, o que os pais deram é muito grande, a vida não tem como pagar a vida,
Muita gente tem culpa em sentir que precisa pagar algo aos pais, e a melhor forma sistêmica, né, de pagar os pais é honrando essa vida, fazendo o melhor com ela, da forma que fizer sentido para você. Isso também não quer dizer que a gente precisa atender às expectativas dos nossos pais, né? Ir para o lugar de adulto é um lugar que a gente vai com culpa, porque a gente precisa assumir a culpa da responsabilidade de ser donos da nossa própria vida. Então, assim, só uma introdução para essa resposta de por que será que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Razão sistêmica, desde a fundação do Brasil. A gente já feriu as leis sistêmicas, que são leis que foram descobertas pelo Bert Hellinger, o pai das constelações, só que elas regem as relações humanas desde que o mundo é mundo. Então, é a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio entre dar e receber. Então, primeiro ponto na vida, eu acredito que é a gente olhar como que a gente está com essas leis, né? Equilíbrio entre dar e receber nas relações, em relações onde a hierarquia é de tamanho igual, como colegas de trabalho, onde não tem nível de hierarquia, né? Com o chefe essa hierarquia muda, mas colegas de trabalho, amizades, relacionamento afetivo, precisa ter um equilíbrio, né? Cada um dá aquilo que pode dar, e aí eu escolho tomar por inteiro aquilo que o outro pode dar e retribuir dando mais um pouquinho, e assim as relações crescem. Então, o princípio básico da vida, das relações, para a gente entender a nossa saúde mental, a nossa ansiedade, pelo que a gente está ansiando, vem aí desse começo, né, das leis sistêmicas que regem as relações. Então, eu acredito que esse olhar sistêmico responde o básico do porquê o Brasil ser o país mais ansioso do mundo, né? Então, desde a fundação do Brasil. Claro que tem N motivos que foram alastrando essa questão do estar ansioso, ansiando por algo, estar fora do momento presente, estar com a cabeça lá no futuro, preocupação, né? Transtorno de estresse pós-traumático, que todo mundo tem em algum nível, né? Então, em momentos históricos do Brasil, como períodos de guerra, a questão da ansiedade, da saúde mental foram desengatilhadas de outras formas. E nós somos o quê? Os filhos, né, das pessoas que viveram questões trágicas na história. Né? Exatamente. E o que é ansiedade? O que é ansiedade? A gente pode pensar na palavra ansiedade, Sim. né, como ansiar por algo. Eu estou ansiando por algo. Ansiedade, o estresse não é totalmente ruim. Faz parte dos nossos sentimentos e emoções básicas. Um alerta, né? Deixar a gente alerta. É um alerta. Tem também a ver com uma carga de energia que motiva a gente a fazer algo. Então, sentir ansiedade, sentir estresse não é totalmente negativo. Um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de estresse é positivo, coloca a gente em movimento. É igual sentir medo, né? A gente não pode ter que ficar alerta o tempo todo. Exatamente. O medo, a cautela, né? Como Sim, equilibrar o cautela. medo com cautela. Medo também vai gerar ansiedade, Que né? gera ansiedade. Tudo gera ansiedade, né? Bem... A preocupação, né? Quando a gente olha para a questão de ansiar por algo, tem o lado positivo de eu estar numa expectativa, mas como que eu consigo estar nessa expectativa com meu pé no chão e sem estar preocupado, né, com algo, porque a ansiedade, num sentido muito negativo, é a preocupação. Eu estou preocupada com algo que, maioria das vezes, não aconteceu ainda e na maioria das vezes eu não consigo fazer nada agora. Se é algo que eu não posso tomar uma atitude agora, por que eu vou me preocupar? Ansiedade é viver no futuro, né? E a depressão no passado. No passado. Então, a gente tem que viver o presente. No presente, exatamente. Um dos primeiros passos para a gente olhar para essa questão da ansiedade, além dessas leis sistêmicas de relacionamento que começam lá na nossa família, né? É a gente ter consciência do que traz ansiedade para a gente. Vou te perguntar agora, por exemplo, o que te gera ansiedade, Débora? Você já parou para pensar? Você tem consciência? Olha, eu não sou uma pessoa ansiosa, mas quando eu estou ociosa, eu fico inquieta. Isso me perturba. Por exemplo, eu tenho que ter agenda, ter tudo bonitinho, certinho, o que fazer, o que eu vou fazer. Aí eu vou estar sabendo e se eu tenho essa janela ociosa, eu não tenho o que fazer, eu já fico um pouco mais ansiosa. O que me deixa tranquila é caminhar, espairecer, dirigir,
Dirigir, eu adoro dirigir. Ah, o trânsito te causa ansiedade. Não, o trânsito me faz estar ali, ó, pensando, sabendo que... É uma terapia. Uhum. Não é terapia, mas é muito terapêutico para você. Não é terapia, mas é muito terapêutico para mim. Para umas pessoas é tortura, mas trânsito eu gosto, porque coloco minha cabeça em ordem, devago e, tipo, dirigir horas também eu adoro. Caminhar. Então, isso é muito interessante a gente observar, porque a ansiedade também precisa de um direcionamento de energia e organização das ideias. Então, você tem muita energia e você gosta de estar sempre ativa. Então, quando você está inativa, você fica ansiosa. Tem um lado positivo disso, de você entender isso. Tem casos e casos, né? Então, tem a pessoa que canaliza a energia dela para atividades e quando está com tempo ocioso, pode estar ansiosa. E tem pessoas que precisam estar sempre na função de estar fazendo alguma coisa, até como uma autocobrança, de não dar tempo para o descanso. Pelo que a gente já conversou, você se permite ter os seus tempos de descanso. Então, é saudável para você... conseguir organizar essa questão de agenda, você já tem os seus dias de descanso, então a questão do tempo ocioso é uma questão de você estar direcionando a sua energia, você tem muita energia e você tem necessidade de estar sempre gastando essa energia e você direciona ela para sua agenda, para os seus afazeres cotidianos, né? Na minha rotina, por exemplo, de domingo, eu já estava conversando com você, eu gosto de tirar o domingo para estar fazendo as coisas que eu gosto, de assistir uma série ou ler um livro, eu faço a minha agenda de domingo, então, tipo, eu me organizo. Então, eu tiro esse tempo para mim no domingo. E durante a semana, se não for correria, eu já não me encontro, porque eu já estou acostumada, né? Então, quando eu vejo uma janela de tempo que eu não tenho muito o que fazer, eu já fico um pouco ociosa. Então, o primeiro passo é isso, a gente tomar consciência do que gera ansiedade na gente e o que a gente faz para lidar com essa ansiedade de uma forma mais leve, né? Então, tem pessoas que têm a questão da autocobrança muito forte, que precisa estar sempre na função de estar fazendo alguma atividade, então a gente precisa olhar para isso. Tem pessoas que é mais a questão do direcionamento da energia, né? E tem várias formas de sentir ansiedade, através do estresse, né? O estresse do dia a dia, como no trânsito, para você é tranquilo, você gosta de estar em movimento. Sim. Então, o trânsito para você é tranquilo, mas tem muita gente que fica ansiosa no trânsito. Eu não gosto de trânsito, na maioria das vezes, mas eu sei administrar aproveitando esse tempo da melhor forma possível, né? Ouvindo uma boa música, ouvindo um podcast, ouvindo um audiobook, ouvindo alguma coisa. É uma forma também de neutralizar o estresse daquele momento. Então, o estresse, aí a gente vai olhar o que deixa a gente estressado, né? Eu, por exemplo, eu fico estressada com trânsito e quando coloco muita coisa na agenda sem dar tempo de ter um respiro. Isso eu já sei que me deixa ansiosa. Onde eu desconto a minha ansiedade ao longo dos anos, né? Muitos anos atrás, coisa de 10 anos atrás, eu tinha muita ansiedade. Eu descontava muito na comida, até hoje é natural, né? Muitos de nós a gente desconta na comida, porque eu tô ali numa situação de estresse e eu quero sentir um prazer. Então, a comida é uma das formas mais fáceis, né? Da gente sentir um prazer ali. Mas satisfaz quando a gente tá ansioso? Geralmente não satisfaz, mas... Geralmente não. Geralmente não, mas se eu sei que eu tenho esse gatilho pela comida, então eu vou buscar alimentos mais saudáveis, porque a questão das vitaminas também vai influenciar a atividade física, a alimentação, tudo influencia. As vitaminas... E quando você pega e extrapola em algo, talvez ela maléfico para você, né? A comida, por exemplo. Exatamente. Depois isso te deixa mal. Nossa, eu comi demais, eu fiz isso. Tem a culpa. Exato, a culpa. Então, gera muito mais consequências. E é terrível. Vira um ciclo vicioso. Exato. A gente fica como um hamster, né? E fala pra gente como fazer e o que não fazer, né, em uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade, tá. Então, tem muitas formas de uma crise de ansiedade se manifestar. A gente vai observar como que eu tô me sentindo. Ansiedade, ela é trabalhada, né, num set terapêutico a partir da respiração, é muito básico. O antídoto para a ansiedade é a respiração. A gente começa com a respiração. Então, o que me causa ansiedade?
Aí eu vou observando no meu corpo, né? Como que eu tô, como que eu me sinto, como que tá o meu pé, como que tá a minha musculatura, minha perna, os braços. Fica presente no seu corpo, sente todo o seu corpo. Você tá tensa, né? Então, contato com o corpo, vai soltando, porque essa questão física é a primeira coisa, né? Respiração e o físico. Vai soltando a musculatura, vai soltando, se concentra na respiração. Quando a gente tá ansioso, a gente naturalmente fica com aquela respiração muito curta. Então, se a gente vai se policiando, se olhando como que a gente está fisicamente, a nossa respiração, a gente controla uma crise de ansiedade. E controla para quê? Até para não causar danos nas relações, porque a ansiedade causa um estresse, a gente pode ficar mais agressiva, mais reativa, sem paciência. Isso vai virando uma bola de neve, né? No dia a dia, dentro de casa, no trabalho, vai virando uma bola de neve. Então, primeira coisa, presença. Né? Presença. O que é que me causa ansiedade? É o meu trabalho? É o trânsito? O quê? Presença. Se concentra com o corpo. Solta a musculatura. Tô aqui com o meu corpo. Vou respirando profundamente. Tô com a respiração curta? Respiro profundamente. Solto pela boca, né? Uma das respirações que mais controlam a ansiedade de uma forma mais rápida é essa respiração onde a gente inala o ar pelo nariz e exala pela boca. Então, vai respirando, Vamos lá. vai respirando. Vamos fazer, gente, ó. Respira. Solta lentamente. E é bom praticar isso o tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo, porque a respiração, até você pode fazer Ho'oponopono, né? Sinto muito, me perdoa. Isso ajuda muito na ansiedade, quem tem muita ansiedade. Então, você falando aqui, eu tava me analisando. Realmente, quando eu estou ansiosa, eu fico irritada. Às vezes, fica irritada. Tô irritada, tô ansiosa, então. Então, detalhes. Eu nunca tinha parado para pensar. Falei, não, quando eu tô irritada com alguma coisa, brava com alguma coisa, situações, a gente acaba descontando em pessoas, né, ao nosso redor, que a gente fica irritada. Não acontece isso não, porque eu sou uma pessoa bem tranquila, né? Você pode conversar comigo e falar, uma pessoa bem tranquila. Mas, quando tem uma crise, repara, ela fica irritada. Legal. Não tinha percebido isso. Não, e se a gente não para se olhar, para se observar como que eu tô me sentindo, e a gente fica só no piloto automático, a gente tá sempre com a concentração fora, no externo, e nunca dentro de nós. Então, a culpa é do outro, a culpa é o trânsito, a culpa é a chuva, a culpa é a pessoa que tá falando comigo dessa forma. A gente tá num lugar muito reativo. Se a gente tá reativo, a gente tem pouco poder, porque o único poder que a gente tem é sobre nós mesmos. Sim. Então, se eu tô concentrada no meu corpo e eu tô refletindo o tempo inteiro como que eu tô reagindo, fora, eu consigo ter menos ansiedade, mais tranquilidade, organizar melhor as minhas ideias, né? Porque a ansiedade também vai ser desengatilhada pela questão da organização mental e organização do tempo. Como você falou, eu preciso do domingo para organizar a minha agenda, eu preciso estar com a minha agenda organizada. Então, um dos pontos também que vai fazer a gente ter uma qualidade de vida, de saúde mental melhor, é organizar a agenda, fazer uso de despertador, lembretes. Na sociedade moderna, a gente anda com 1 milhão de coisas na cabeça, muita informação. Então, a gente tem muita facilidade em entrar em muitos compromissos, falar com muita gente durante o dia, né? Abre o WhatsApp, 1 milhão de mensagem. Se deixa a notificação ligada, então, ferrou. Porque o tempo inteiro você vai estar vendo lá, muitas vezes, as pessoas que você ama, as pessoas que você trabalha, que você faz negócios, falando com você o tempo inteiro. E como que tá o barulho mental aqui? Então, internet, tecnologia, comunicação precisa ter limites. A gente precisa colocar limites. Porque senão o barulho mental aqui, ó, é o tempo inteiro, perturbador. E tudo é urgente, tudo é importante, tudo é urgente, né? Então, assim, a gente precisa colocar limites na nossa comunicação com essa questão moderna da internet, da gente conseguir falar com muita gente, fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente precisa fazer um detox, né? De vez em quando de informação, detox na agenda, saber falar não, estabelecer limites. Tem coisa que eu consigo incluir no meio da minha rotina, tem coisas
coisas que eu não consigo. Tem coisas que eu vou precisar priorizar, né? Como atividade física, o tempo de qualidade para alimentação, para poder fazer uma atividade física, o tempo do sono, tudo isso vai influenciar diretamente na nossa ansiedade e na nossa saúde mental. Então, eu preciso priorizar. Dá para eu ver todos os amigos que eu amo 5 dias na semana, fazer happy hour todo dia? Não. Não, né? Por isso é legal se planejar. E também, eu estava prestando atenção no que você estava falando. Eu tiro a notificação do celular. Eu não deixo para tocar alto. E eu também tenho umas manias, né? Umas manias que fazem do meu dia menos cansativo mentalmente. Porque hoje é tudo internet. Como vocês sabem, a gente trabalha com internet. Eu trabalho. Então, eu tiro notificação. Eu odeio falar por telefone. Eu só digito. Eu não falo. Então, tem coisas assim que funcionam comigo. Que não deixa eu ansiosa e não atrapalha a minha saúde mental. Então, tem muitas coisas que é gatilhos. Isso transforma gatilhos em crises, né? Exatamente. Que como é ter uma crise de ansiedade? É terrível. É terrível. Imagina uma crise no elevador, uma crise de pânico, é terrível. Então, a gente tem que se policiar, se planejar e fazer da melhor forma possível, né? Exatamente, porque a gente precisa identificar se a gente tem ansiedade, porque Exato. muita gente está no piloto automático, tem ansiedade, não para observar, e aí não lembra de respirar, de estar presente no próprio corpo, de soltar a musculatura, de organizar a agenda, de anotar também, né? Fazer listas das obrigações que a gente tem. São Por quê? detalhes que fazem diferença. Exatamente. Tirar as obrigações da cabeça e colocar no papel. Tira da confusão mental, né? Assim, tem pessoas que falam, por exemplo, mas eu vou precisar anotar tudo, eu guardo na minha cabeça. Já ouvi pessoas falando assim, se eu não colocar minha cabeça para trabalhar, eu posso ter um princípio de Alzheimer, por exemplo. Não, você vai trabalhar sim a sua cabeça, lembrando das coisas. Só que para você não ficar com aquela preocupação e aquele peso de precisar guardar tudo nessa cabecinha, você vai colocar no papel. Porque a gente tem a questão da atenção, né? Do déficit de atenção, que é muito do mundo moderno. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu tô aqui com a minha lista de mercado na minha cabeça. Aí eu tô no meio do caminho, acontece um conflito no trânsito, eu encontro uma pessoa que eu conheço, que traz uma informação. Muitas vezes voou, a informação Já era, voou. esqueci na hora. Então, eu tenho memória seletiva, né? Sim. Então, eu não Muita lembro. gente tem. Não lembro. Então, isso é umas coisas no nosso cérebro que a gente tem que trabalhar, né? Exatamente. E é terrível. Você me fala uma coisa que agora ele não vai guardar, e a não ser que seja muito importante, alguma coisa assim. Eu não entendo bem como o meu cérebro funciona, mas eu sei lidar com ele. Sim. Então, a gente tem que saber se conhecer também. Autoconhecimento. Autoconhecimento e sempre ali no... Exatamente. O nosso cérebro tem neuroplasticidade, né? Então, a gente pode treinar o nosso cérebro para trabalhar ao nosso favor. Tem toda uma reação química ali que acontece com ansiedade, com estresse. A gente precisa aprender a administrar essa energia, canalizar ela para algo positivo. Então, como identificar uma crise de ansiedade? Tem a questão da ansiedade nos danos do dia a dia, na questão do estresse, né, que é mais rotineiro, mais cotidiano, e tem a questão da crise mesmo de ansiedade, da pessoa ter palpitação, pressão alta, né? Um dos indicativos que você tem problemas com ansiedade... É a pressão alta? É a pressão alta. A minha é baixa. É baixa? A minha também sempre foi mais baixinha. Mas eu já tive muita ansiedade no passado. E a minha ansiedade era muito direcionada para o meu trabalho. Então, assim, tem também ansiedade que é por uma questão da nossa vida, uma área da nossa vida que a gente precisa resolver, né? Então, assim, eu via no trabalho, mas claro que isso tinha outras ligações com outras áreas da vida. Então, cada pessoa vai ter uma ansiedade mais direcionada para algum
assunto. Você resolve aquele assunto, muitas vezes resolve 80%, 90% Da do sua problema com ansiedade, né? Tem muita gente que tem problema de ansiedade com dinheiro, então é a questão de organização financeira, conhecimento, né? Trabalho também, relacionamento afetivo. A ansiedade é tipo um reloginho, então, para você, cada área tem um problema que você tem que olhar para si, que é, olha, a ansiedade está gritando, então olha aqui nesse lugar. Que você tem que resolver. Talvez é um termômetro, né? Que a gente tem que prestar atenção. O que tá rolando? Pra tá... Como todo incômodo, né? Todo incômodo na nossa vida vem com a mensagem de que algo precisa ser mudado, melhorado. Então, com a ansiedade não é diferente. Então, tem a questão da ansiedade generalizada, né? Que eu tô ansiosa para tudo. Que é terrível, né? Que é terrível e é a mais comum, ansiedade generalizada. E tem a ansiedade que é desengatilhada por áreas da vida e também a ansiedade de TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Então, se, por exemplo, eu sofri um assalto, eu posso desenvolver um TEPT de estar no trânsito e sempre que passa motoqueiro próximo, eu... Verdade. Tô com medo ali, uma ansiedade pode trazer realmente uma crise física de taquicardia, palpitação, falta de ar, devido a esse transtorno de estresse pós-traumático, se eu não trabalhei o meu mental, o meu emocional em relação a isso, se eu não fiz uma terapia, se eu não organizei as minhas ideias e ressignifiquei aquela situação. Então, Paloma, dá uma dica pra gente, como a gente fortalecer isso. Porque aconteceu comigo, aconteceu com várias outras pessoas, até com assalto em trânsito. Aqui em São Paulo mesmo, há uns anos atrás. Sim. Deixei a janela aberta, meu celular tava ali, pegou, mas não teve arma, não teve nada. Já aconteceu com arma, porém, foi bem mais... bem mais ansioso, então, tipo, sou meio doida. Eu peguei, corri, um cara foi atrás de mim, mas, tipo, eu sou muito boa. Sou piloto, então não consigo pegar. Mas no caso do celular, a pessoa entrou dentro do meu carro, então foi bem, bem assustador. E eu fiquei com isso na cabeça, senti aquelas coisas ruins, mas hoje, graças a Deus, tá tudo bem, não sinto mais nada. Trabalho meu mental, porque é necessário. Sim. Fala pra gente como a gente fortalece isso, pessoas que estão nos assistindo, que é comum acontecer, né? Hoje, nesse mundo que tá muito violento, né? Sim, por violência e por várias outras experiências estressantes, né, que podem desengatilhar isso, até nas relações pessoais, né, um dia o chefe te repreendeu quando você quis dar alguma opinião, aí pronto, se instalou ali um mecanismo de defesa, de não vou poder, um trauma, de não vou mais poder expressar a minha ideia. Te boicota. Porque alguém pode vir me boicotar. Mas, enfim, como lidar, né, com essas questões, assim, traumáticas? Bom, o primeiro passo é olhar para a situação. Eu acredito que o primeiro passo é olhar para a situação e falar o que eu posso aprender com isso. Então, o que eu aprendo? Não vou mais deixar o carro com o vidro aberto naquele lugar. O que eu posso fazer? Tá, tem o que eu posso fazer e tem o que eu não posso fazer, o que não é do meu controle, né? Então, o que eu aprendo com isso? Olhar para a situação de uma forma... cautelosa, onde eu posso lidar com ela de uma forma diferente. Como evitar a respiração? Vamos respirar? Então, mantenha a respiração se você está numa situação desafiadora, como num assalto, como presa no elevador, né? Por exemplo, falta de ar. Ou estou num ambiente qualquer, para quem tem crise, né? Que pode vir a qualquer momento, né? Estou no shopping, estou na rua, estou em qualquer lugar. Começa a vir a falta de ar. Primeiro passo, se concentra na respiração. Se você não pode fazer nada naquele momento, se concentra na sua respiração, respira profundamente e mentaliza, fica mentalizando, visualizando a solução, né? Igual elevador. Né? É muito comum. São Paulo, a gente pega elevador o tempo inteiro, sobe e desce de prédio, né? Escritório, consulta médica, dentista, resolver coisas, casa. A gente está o tempo inteiro em elevadores. E é muito comum o elevador parar de repente, né? Demorar um pouquinho ali para abrir a porta. E como que a gente vai reagir numa situação dessa? A gente precisa lembrar que a ansiedade e emoções, sentimentos, emoções, principalmente que são mais reações rápidas, né? São contagiosas.
Então, o que que eu faço nesse momento? Eu vou me acalmar e também acalmar quem está comigo. Então, primeiro passo, respira fundo, imagina a solução. Num elevador, num assalto, respira fundo, fica imaginando a porta se abrindo, a pessoa indo embora, a solução acontecendo. É o que a gente pode fazer. E ir respirando profundamente, numa crise de ansiedade. A gente começa a respirar profundamente, o nosso batimento cardíaco começa a se estabilizar, o cérebro começa a oxigenar melhor, né? E o nosso corpo vai soltando aquela tensão, e aí tem toda a questão, além da questão bioquímica, que tudo é energia. Né? Então, tudo é energia. Então, a gente começa a restabelecer o nosso campo energético para realmente sair da situação de uma forma mais leve. Então, perante uma crise de ansiedade, respira profundamente, se concentra no seu corpo, devagar. Fica imaginando a situação se concluindo, sendo resolvida de uma boa forma. Se você não pode fazer nada naquele momento, se concentra na solução. Imaginação, né? É através da nossa imaginação que a gente consegue criar tudo, né? Tudo nasce da imaginação. Então... eu pratico muito isso. Sim. Visualização. E energia é tudo realmente. E a gente tem que manter uma frequência elevada para a gente não ter essas situações. Então, se a gente eleva a nossa frequência, a gente sai daquela situação ruim e vai para melhor possível, da maneira possível. Exatamente. Então, isso é uma ótima dica. Exatamente. Visualização para tudo, porque a gente vai identificar o que me causa estresse, ansiedade, né? O que me causa, como que eu posso trabalhar a minha mente, aí entra a questão do conhecimento da lei da atração, né? Total. Como que eu posso trabalhar a minha mente para estar me visualizando numa situação melhor que aquela? E aí existem várias questões terapêuticas no meio disso. A lei da atração é real, tá acontecendo o tempo isso inteiro. Desde os meus 11 anos de idade, é super real. E eu consigo tudo que eu quero, só naquela maneira de visualizar, de sentir, visualizar. Exatamente. E é maravilhoso. Então, assim, o pensamento, a imaginação, a visualização é tudo. Então, se eu tô na rua com medo, ou se eu tô com a energia ali muito pesada... Eu tô atraindo do mesmo. Eu posso atrair mais disso, Sim. realmente. E se eu tô mentalizando coisas positivas, tô ali alerta, ligada no que tá acontecendo, mas eu tô emanando coisas positivas, conectada Vibrando com o Criador. Boas, exato. Exatamente. Então, eu tô protegendo o meu campo de energia, certo? Se tem situações que me desengatilham o estresse, ansiedade, como relacionamento, trabalho, me visualizo. Como que é eu me visualizar nesse novo modelo profissional, num novo relacionamento? Vou visualizar, vou sentir. Quando a gente está sentindo, a gente já está alterando a nossa realidade e a bioquímica do corpo também. E aí, depois vem o lugar do adulto. O que eu posso fazer com isso, né? Porque eu vou visualizar e vou agir. Como que eu posso me trabalhar para mudar o meu profissional, se o que me desengatilha a ansiedade é o profissional, o que eu posso fazer para melhorar as minhas relações, se eu tenho problema lá naquelas primeiras 3 leis sistêmicas que a gente começou falando, né? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Como que eu posso começar a trabalhar isso dentro da minha casa, né? Então, posso começar de forma gratuita a estudar isso no YouTube, lendo livros, estudar na internet, depois começar como adulto, né? Pagar por aquilo, a troca energética, né? De pagar por uma terapia, pagar por um livro e obtendo esse conhecimento. Então, ir para um lugar realmente interno de autoconhecimento de eu sou responsável pelo que eu estou criando. Exato. E hoje em dia, a gente sabe, ainda mais com a internet, né, com a divulgação das informações, que existe solução para quase tudo, né, para quase tudo. Então, a gente consegue ir obtendo conhecimento, informação para ter melhor qualidade de vida, mais saúde mental, porque isso também vai, em algum nível, vai atingir o físico. Desde crise de ansiedade, que é a questão de respiração, que pode se tornar uma crise de pânico, até a questão de saúde mesmo, né? Porque aquilo que a gente não organiza na nossa mente, no nosso emocional, somatiza no corpo. Então, toda doença é o início de uma solução de um conflito. Então, a gente precisa buscar o conflito interno que está dentro da gente, causando essa desordem física, né? E o autoconhecimento, ele soluciona muita coisa. Exatamente, autoconhecimento. O autoconhecimento. E buscar, né? O nosso eu. Exatamente.
Olha, Conexão com a essência. exato. Eu acho que o nosso propósito de vida tem vários, né? E uma delas é se conectar com nós mesmos. Isso. Eu acho que o amor próprio, ele blinda a gente de tudo nessa vida. Se amar. Se Você amar. é a única pessoa que sempre vai estar com você. Exato. Numa crise de ansiedade, você tá sozinha no lugar. Você vai ter que vir com a sua vozinha falando pra você, ó, respira fundo. Imagina uma cor violeta, ou um azul, ou um verde, que são cores calmantes, Sim. né? Então, E de cura, né? visualização e de cura. Então, respira fundo. Imagina uma luz muito bonita, violeta. Imagina essa luz sendo inalada por você, saindo do seu pulmão, invadindo o seu pulmão. Imaginação, né? A imaginação é libertadora e muito curativa. É mágico. É mágico. E faz mágicas na Faz vida mágica, prática, a com gente certeza, sabe, né? nós sabemos. Sabemos. Você abriu caixinhas, né, de perguntas. Vamos responder? Dos Sim. nossos telespectadores. Vamos lá. Então, aqui algumas perguntas que chegaram na caixinha do Instagram. Então, aqui o Júnior perguntou: como amenizar a ansiedade? É possível? E sobre burnout, poderia nos explicar um pouco sobre? Então, como amenizar a ansiedade? É possível, sim. Já falamos aqui, né? Através da respiração, solta a musculatura do corpo, coloca o pé no chão, respira fundo. Imagina uma cor bonita, né? Uma cor violeta, o azul, um verde. Se concentra na respiração, na imaginação. Também numa crise de ansiedade. Se concentra no momento presente. Eu estou aqui agora. O que eu posso fazer aqui agora? Se começa a me dar uma crise de ansiedade aqui agora, então o que eu posso fazer? Vou respirando, então começo a olhar para as coisas que estão ao meu lado. Eu tenho uma caneca aqui, então coloco o meu cérebro para trabalhar, observando os objetos. Eu tenho uma caneca aqui, essa caneca é branca com azul, dentro dela tem água, tá pela metade da água, porque eu bebi água e eu lembro a sensação da água descendo pela minha garganta. A gente vai se concentrando nos detalhes do momento presente. Isso faz o quê? A terra, gente, elemento terra, né? Então, aqui eu tenho uma mesa, a mesa é amarela. Como que é a textura da mesa? Eu tenho um microfone. Olha quantas pecinhas tem. Então, a gente começa numa crise de ansiedade, se concentrar no momento presente. Então, aquilo que eu não posso resolver agora, eu vou abstrair, se eu não posso resolver agora. Eu posso anotar para resolver depois, né? Pôr na agenda, no lembrete para eu resolver depois. Se eu não posso responder agora, responder aquela reação agora, eu vou me concentrar no momento presente. Então, respiração, corpo e numa crise mesmo de ansiedade, né? Como tá preso num elevador, medo de avião, alguma coisa, se concentra nos objetos. Coloca o seu cérebro para trabalhar, concentrado nos objetos, no que você tem aqui agora. Tô sentindo a temperatura, tá agradável, poderia estar melhor. Eu vou sentindo o ambiente, tá? Isso ajuda a aterrar. E sobre o burnout, poderia nos explicar um pouco sobre? O burnout é ligado diretamente ao trabalho, né? Então, uma carga de trabalho muito grande, pessoas que estão trabalhando muitas horas, 10, 14 horas por dia, não conseguem ter o tempo para respirar, muitas vezes não tem durante o dia de trabalho ali um tempo para organizar as suas ideias e olhar para as outras áreas da vida também, né? Porque se a gente não olha para as nossas relações, para a nossa saúde física, para o tempo de atividade física, alimentação, e tá ali só concentrado no trabalho, a gente vai ter um burnout, porque para o nosso trabalho fluir bem, a gente precisa estar bem nas outras áreas da nossa vida, né? Então, burnout é ligado ao trabalho. E o que a gente pode fazer se a gente percebe que a gente está caindo num burnout? Equilíbrio, limites, né? Então, nas minhas sessões, uma das primeiras coisas que eu começo a trabalhar com as pessoas é limites. Porque, como o Bert Hellinger diz, né? Os limites protegem o amor, os limites protegem as relações. Então, eu preciso de limites, né? Como que tá os limites com o meu trabalho, com os meus clientes, com o meu chefe, como que eu posso me posicionar, né? A visão sistêmica eu acho muito incrível, porque ela consegue fazer a gente se posicionar na vida e encontrar as palavras certas, sempre de uma forma que fique bom para ambas as partes, né? Com equilíbrio. Então, como que eu posso comunicar melhor para os meus colegas de trabalho, para o meu chefe, para o meu cliente,
que existe horário para fazer tais coisas, que tudo tem limites, tudo é urgente, tá? Tudo é urgente. Mas o que é prioridade? Também preciso aprender a priorizar. Então, na questão do burnout, é uma questão assim de olhar para as outras áreas da sua vida, né? Como que tá as suas relações, sua dedicação em relação à sua alimentação, atividade física, para você estar concentrando tanta energia no seu trabalho. De repente, é uma fase da vida, você está num projeto que está exigindo muito. Então, uma forma também é mentalizar sempre. Respira fundo, vai passar. Daqui 2 meses esse projeto acaba. Mas, enquanto isso, você precisa, durante o seu dia de trabalho, colocar ali momentos para você respirar, né? Você pode estar ali no meio da atividade, conversando, no meio de uma reunião, tá respirando e imaginando, levando leveza, né? Trabalhando a imaginação. Então, eu estou numa reunião tensa, então vou imaginar cores bonitas. Posso imaginar até desenhos, coisas animadas. É algo que eu trabalho também bastante com os meus clientes quando tá naquele ambiente muito sério, muito pesado. Eu gosto de fazer, eu me imagino numa praia, num pôr do sol, eu no pôr do sol. Coisas bonitas. Exato. Aí eu centralizo. E até coisas engraçadas que a gente pode começar a trabalhar é assim, está num dia estressante, chega em casa e assiste um desenho que você assistia quando você era criança, né? E pega ali cenas de humor, repete aquelas cenas, né? Bebe dessa energia leve, que você não precisa de nada para achar algo ali engraçado, né? E trabalha essa visualização nesse ambiente mais pesado também. E claro que também a questão do burnout tem a ver com determinadas profissões. Então, pessoas que têm profissões de risco, como bombeiros, médicos, enfermeiros, pessoas que estão lidando ali com situações de morte, que é um ambiente pesado, né? Então, tem uma questão de burnout ali muito mais profunda. Então, precisa ir trazendo a respiração, entendendo os limites também. Ordens da ajuda, quem está nessas profissões de salvador da vida do outro, né? Como médicos, enfermeiros, terapeutas, bombeiros. Estou ali para salvar o outro. Tem um livro maravilhoso do Bert Hellinger chamado Ordens da Ajuda, que são leis sistêmicas, né? Que fala sobre como exercer a ajuda de uma forma saudável sem esquecer de mim. Porque é igual a questão lá da máscara do avião, né? Se cair a máscara, você primeiro precisa colocar em você, senão você não consegue ajudar o outro. Então, Ordens da Ajuda é um conhecimento incrível que vale muito a pena para todo mundo, mas principalmente para os profissionais que trabalham nessas áreas de ajuda, né? E para todos os profissionais, porque nós estamos o tempo todo nos ajudando, né? O mundo é troca. Então, saber os limites. Bom, então acredito que eu respondi essa pergunta do Júnior. Você tem algum comentário sobre isso? O que você acha? Não, você falou do avião, né? Da máscara de oxigênio, né? Então, eu acho isso super válido, porque como que eu vou ajudar o próximo se eu não me ajudar? Então, como que eu posso estar salvando vidas se a minha vida não está sendo salva? Então, Exatamente. A gente tem que pensar nessa reflexão e parar e, poxa, se salve primeiro, né? E o que é interessante você falar isso, que a gente vai lembrar da ansiedade nas crianças. E o que é ansiedade nas crianças? Se a criança está tendo algum problema, seja ele qual for, quem precisa de terapia são os pais, Sim, não a criança. Não a criança. Claro que a criança, se puder, é maravilhoso, Claro. mas se os pais não se olharem, o filho vai continuar tendo problema. Com é um certeza. peso muito grande, porque a questão sistêmica, né, os filhos estão de forma inconsciente o tempo todo pegando as questões emocionais dos pais. E tudo vira trauma, né? Então, a gente, por exemplo, eu não tenho filhos, eu tenho um sobrinho, mas eu vejo pelos meus pais, quando criança, eles brigavam muito, acontecia muita coisas que eles não olhavam e acaba resbarbando na minha infância, nos meus irmãos. Sim, Então, a gente tem que, depois, fazer terapia quando mais velho, sim, né? sim. Buscar Então, autoconhecimento. os pais têm que estar ali se policiando. Hoje, as crianças têm muitos problemas. Então, não vamos traumatizar as crianças, né? Vamos se olhar para si, vamos salvar nós primeiro, para depois a gente estar dando um respaldo maravilhoso para as crianças, uma educação e mostrando a moral de que deve ser o que não deve ser, né? Exatamente. E assim, né? Tem gente que, por exemplo, o filho tá tendo uma fobia,
uma ansiedade e a mãe tá mais ansiosa do que a criança. A mãe e o pai não conseguem muitas vezes ajoelhar, olhar nos olhos da criança, acolher a dor da criança, porque a mãe ou o pai tá mais ansioso que a criança. Então, por exemplo, eu já vi em consulta médica, né? A criança gritando, esperneando. Não, eu E a não mãe quero. no celular, né? Ou a mãe no celular, ou a mãe mais nervosa que a criança. A criança não quer a agulhinha, não quero a picadinha, não quero a picadinha. E a mãe gritando com a criança mais ansiosa que ela. Ao invés de falar calmamente, abaixar com a criança e falar, tá bom, você tem medo? Tudo bem, você pode ter medo, só que vai ser um segundo, vai passar. Ao invés disso, a mãe tá mais ansiosa do que a criança e falando, fica quieto. Já vi Ela isso. tá passando mais ansiedade pra criança. Tá passando Isso mais tá ansiedade. Deixando uma ansiedade meio que crônica, né? Exatamente. Porque pra curar... Exatamente. E todos nós temos traumas. Todo mundo tem trauma de infância. Coitado dos pais, né? Eles estavam fazendo o melhor com a consciência que tinham no momento. Então, como adulto, a gente vai olhar para os nossos traumas e falar: mãe, pai, vocês fizeram o melhor com a consciência que vocês tinham naquele momento. Agora, eu vou cuidar de mim. Então, agora eu me cuido através do autoconhecimento, de terapia. Lembrei da constelação, né? Você me passou isso, eu fiz esse exercício, deu super certo. Libertador, né? Libertador, muito Libertador, né? Bom, agora vamos à próxima pergunta, Lúcia. Aquela ansiedade, aquele sofrimento por antecipação, o que ajuda? É o que a gente conversou desde o começo, né? Está sofrendo por Vivendo antecipação, exatamente, vivendo do futuro. Se é de algo que você não pode resolver no momento, então respiração. Respiração. Não aconteceu, né? Exatamente. Não aconteceu ainda, a gente fica com uma necessidade de estar ali vivendo uma coisa que não aconteceu. Ai, imagina 1000 coisas na cabeça. Meu, não é isso, não aconteceu. Às vezes você tá pirando na maionese, tá ali fritando a batatinha e não aconteceu, não vai acontecer. Só na nossa cabeça. Sim. E a visualização, né? Visualizar, igual a Paloma falou pra gente. Trabalhar a imaginação. Trabalhar, porque a ansiedade é isso. Ela coloca uma outra coisa distorcida na nossa mente. Então, a gente vai lá e faz outra muito melhor. Não, exatamente. E sabe o que é engraçado? Que tem gente que fala assim, mas eu não acredito nesse negócio de visualização. Vou ficar visualizando uma luz colorida. Não acredita em imaginação, tá? A sua ansiedade, os seus medos é a sua imaginação. Exato. É a imaginação ali te perturbando, os fantasmas de coisas que você não pode resolver no momento, né? Então, assim, equilíbrio, respiração, imaginação, estar no momento presente. Aquilo que eu não posso fazer agora, eu traga aqui pro presente. Olha os detalhes, igual você falou, do exercício. Exatamente. Próxima pergunta, Michel. Como autoavaliar a ansiedade? Já estive mal sem saber que era isso. Então, como autoavaliar? Eu preciso estar o tempo todo, se eu quero ter saúde mental, eu preciso estar o tempo todo presente, conectado com o meu corpo, né? Na área terapêutica, não tem como a gente estar na terapia só aqui na cabeça, só no racional. A gente precisa trazer isso para o corpo. Porque a gente tem memória celular e o nosso corpo todo guarda os nossos traumas, né? E tudo que a gente viveu. Então, eu preciso estar presente no meu corpo, concentrada na minha respiração e identificando o que me incomoda, por que está me incomodando. Eu estou ansiando por algo que eu não posso resolver nesse momento? E aí tem os níveis de ansiedade, né? O que me gera ansiedade, qual que é o ambiente e se eu estou tendo reação física. A reação física é a minha reatividade nas relações, a agitação interna, a respiração curta, batimento cardíaco alto, pressão alta. Então, esses são os primeiros sinais ali de ansiedade. E a gente tem que identificar os locais tóxicos que deixam a gente mal, as pessoas tóxicas que deixam a gente mal, as se coloca para baixo, as situações. Então, a gente tem que se policiar e saber aonde está o gatilho, aonde que está o problema. Exatamente, porque tem coisas que são gatilhos. Por isso, o autoconhecimento de saber os gatilhos, a consequência de tudo, né? Exatamente. E não tem como a gente responsabilizar o outro, né? Porque assim, se eu tenho um trauma com um chefe, então sempre que começa uma reunião em grupo, inconscientemente eu posso nem lembrar, eu vou me sentir ali num estado de alerta muito grande, com ansiedade lá em cima, um estresse lá em cima, porque eu estou num estado de alerta, porque a qualquer momento aquela situação de ser repreendida num grupo pelo meu chefe pode se repetir.
Então, a gente precisa ir retomando na nossa memória aí o que aconteceu no nosso passado, situações marcantes, e observar se hoje em dia esses fantasmas do passado, mesmo que a gente não esteja lembrando, se eles estão marcando a nossa história, né? Como esse exemplo, né, do chefe, do assalto, dessas situações traumáticas, tá? E uma situação também que você pode estar se policiando é saber que não tem nada a ver com você. Às vezes, um chefe ultrapassa, é um problema interno dele. Então, se a gente vê que é com ele, não é com a gente, então o problema não é nosso. Então, a gente já desvincula daquele momento ruim, né? Então, não é comigo, não tem nada a ver comigo. Então, tipo, esse é um problema dele, tá descontando em mim. Foi só um ator ali que ele usou pra extravasar. Então, gente, a gente tem que se policiar nisso. Isso, é lindo ouvir você falando isso. E é pura realidade, né? O outro tá sempre falando dele. Uma informação de autoconhecimento que muitas vezes leva anos para a gente conseguir realmente assimilar isso e trazer para o nosso comportamento é entender que o outro está sempre falando dele, não é sobre mim. Quando a gente tem um superego, um grau de importância muito alto, a gente se acha muito importante, acha que tudo que os outros estão fazendo é sobre a gente, que a gente é o centro das atenções, esse grau de importância muito grande, vai gerar ansiedade, Sim. Né? E, na verdade, a questão mais profunda nas relações do autoconhecimento, que a gente pode colocar assim como mantra, repetir todo dia, até isso se tornar orgânico, o outro está sempre falando dele, que é o efeito espelho, né? Então, o efeito espelho existe e o outro está sempre falando dele. Né? Então, quando alguém está irritado, está sendo agressivo com as palavras ou com algo, essa pessoa está mostrando uma delicadeza, uma fragilidade dela, ela está falando dela. Tem uma parte que me dói, se tem uma parte que me dói é porque eu me identifico com isso. Tem que olhar para isso, saber que tem um problema que eu tenho que curar. Né? Exatamente. Perfeito. É isso. Próxima pergunta. Marcelo, eu sou um poço de ansiedade. Existe algo que eu possa fazer para ajudar? Já tentei meditação. Meditação é um dos pontos lá da cura da ansiedade, né? Então, estar presente no momento presente, meditação, atividade física, alimentação, é um combo de coisas, né? Não adianta assim, toma um remédio aqui para ansiedade e vai resolver a sua vida. Não. Muitas pessoas precisam de medicação. Quem pode prescrever medicação é só o psiquiatra. Mas se você toma medicação e não faz terapia para entender a raiz mais profunda da sua ansiedade, você cria um vício ali, né? Uma codependência ao medicamento, cria um vício e você não vai tratar realmente a sua alma, aquilo que te gera ansiedade. Então, entender o que te gera ansiedade, você vai trabalhar a respiração, a visualização. A meditação é um exercício, tem várias formas de meditar. Então, a meditação, a longo prazo, sim, a meditação é maravilhoso. Mas a meditação entra no mesmo lugar da alimentação e da atividade física. Atividade física, energia, gerar movimento. A gente pode canalizar a nossa ansiedade para atividade física, né? É uma forma de estar gastando ali e colocando o corpo em movimento. Então, você precisa fazer... Sim, meditação é um treinamento, tem várias formas. Uma pessoa que tem uma mente muito ansiosa, com muito barulho mental, vai ter mais dificuldade de fazer aquela meditação de neutralização dos pensamentos, né? Que é ficar concentrada na minha respiração e deixando os pensamentos passarem. O segredo da meditação é observar os pensamentos passando como nuvens. Eles vêm e vão. Eu observo o pensamento indo embora. E eu não me torno o pensamento. Outro segredo, além do efeito espelho para o autoconhecimento, além dos limites do sistema familiar, do efeito espelho,
é a gente entender essa questão de eu não me tornar o sentimento. Eu sinto ansiedade. Ansiedade muitas vezes vem no corpo, é físico. Só que eu preciso fazer o quê? Eu visualizo. Tipo, a ansiedade, ela não é eu, ela não é o meu corpo, o sentimento negativo, o medo, a ansiedade, não sou eu, ela está fora de mim. Eu começo a visualizar a ansiedade como uma entidade fora de mim. E aí eu começo a visualizar e falar, o que você quer de mim? O que eu posso fazer? Ah, isso eu consigo resolver agora, isso eu não consigo, depois a gente conversa. Você vai fazendo essa visualização, é uma auto-hipnose, né? Gostei dessa. É uma Coloca PNL. pra fora ela. Vamos conversar, vem cá, querida. Exatamente. Vem cá, vamos conversar. Chama ela pra tomar um Vamos chazinho tomar um com chá. você. Quer tomar um whisky? Às vezes tá precisando. Não. Às vezes você Brincadeiras precisa... à parte. Às vezes você precisa mudar de ambiente. Às vezes, tomar um álcool vai te fazer relaxar. Mas quer dizer que você vai conseguir tratar profundamente? Não, tô falando, ela precisa beber. Você precisa, tá muito... a nossa ansiedade tá precisando beber, não eu. Precisando ativar o elemento fogo aí, né? Vamos carbonizar isso. Então, assim... A meditação vai ajudar, com certeza, mas observa os pensamentos passando, observa que você não é seus pensamentos, você não é a sua emoção, você não é a sua ansiedade. Imagina ela fora de você. A meditação é um treino. É um treino, mas você precisa buscar a questão, o X, né? O X da questão. O X, porque não adianta você estar ali meditando, vai vagar todos os problemas lá e vai até atrapalhar, né, no caso. Exatamente. Mas vai fazer um exercício, vai ver onde que tá né, Marcelo? Vai fazer um exercício, vai caminhar, vai... É um conjunto de coisas, né? Então, assim, tem gente, por exemplo, que é esportista, atleta, faz atividade física, se alimenta bem, faz uma terapia ali tradicional e ainda tem muita ansiedade. Aí a gente vai buscar questões mais profundas, questões da infância, né? Medos, o que causa, porque esse medo, a questão espiritual também, porque somos espíritos, né? Numa condição humana. Então, vai entrar aí todas as áreas da vida. Vamos observar o que está faltando. Precisa trabalhar a sua fé na vida, porque tem gente que tem problemas que eles não acreditam nem que esses problemas existe solução, né? Ou muitas vezes a gente já começa no problema. Achar que o problema não existe. Não tem solução. Ou também querer se livrar a todo custo do problema ou da ansiedade, do sentimento. E aquilo que a gente quer se livrar, que a gente quer excluir, volta na nossa cara. Então, uma das leis sistêmicas, que é a lei do pertencimento, diz que nada pode ser excluído. Tudo é como é. A gente tem que acolher os problemas. E não ver eles como problemas. A gente tem que solucionar. Solucionar, ver como coisas que a gente precisa resolver. É tudo aprendizado nessa vida, então a gente vai precisar deles para evoluir de alguma certa forma. Então vamos à nossa última pergunta. A Thaís perguntou: como parar de querer validação das pessoas, inclusive relacionado a coisas que alimentam o ego? Boa pergunta. Ótima pergunta, porque... muito problema de ansiedade vem da questão das relações, né? Das relações, busca por validação. Então, primeiro ponto, eu acho que a gente pode considerar o efeito espelho. Validação do quê? Porque o outro tá sempre falando dele. Se o outro tá te validando, tá falando, nossa, como você é boa, como você é bonita, ele só pode falar isso porque ele tem isso dentro dele. Se ele não tiver isso, ele não pode validar essa qualidade positiva sua. Ele não vai conseguir enxergar, né? Não vai conseguir enxergar. A gente só enxerga no outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, lembra do efeito espelho, Thaís. O outro tá sempre falando dele, tá? Aí entra, né, perguntas mais profundas. Por quem que você quer ser vista na sua família? Você teve a aprovação do olhar da sua mãe, do seu pai? Né? Como que é essa relação lá na infância, no âmbito familiar? Né? A nossa criança interior quer ser vista. O adulto não tem essa necessidade de ser visto, de ser amado. O adulto quer ver, conhecer e amar. Né? Então, entra numa questão aí mais profunda. A gente pode começar já a trazer uma consciência mágica, transformadora do efeito espelho. O outro tá sempre falando dele, tá? É o que eu sempre falo. Elogios e críticas não me abalam. O que tem que acontecer é ter a mesma medida, né? Exatamente. Então, tem que ter o mesmo peso. Exatamente. A crítica e
o elogio. Tem que ter o mesmo peso. Exatamente. E saber filtrar, porque o outro tá sempre falando dele, o outro tá falando a partir da perspectiva de mundo e crenças dele, né? Então, assim, as relações são ricas pra gente trocar visões de mundo diferente. Mas essa questão da validação do outro, né? Quando entra numa questão profunda de validação do ego, né? Autoimagem, o que que você imagina sobre você mesma, como você se olha, como que você se olha de fora, como que é se olhar de fora? É um ótimo exercício, né? E o que que você valoriza? Porque se você tem essa autoimagem idealizada, que pode ser algo inalcançável, né? O que que você valoriza, né? Porque o essencial é simples. Frase do Bert também. O essencial é simples. Se a gente faz o essencial, a gente consegue estar em fluxo com a vida, com a abundância, com a prosperidade, com os relacionamentos, com o crescimento, visão sistêmica. Se a gente não está fazendo simples, se a gente não está conseguindo ter a satisfação com o simples da vida, é porque a gente talvez não esteja fazendo o que é essencial. E o essencial para nutrir a nossa alma é a gente ter relações equilibradas, né, dentro de casa, com a família, nas nossas amizades, no trabalho. Relações equilibradas quer dizer, cada um no seu lugar, tudo tem limites, né? As minhas vontades são as minhas expectativas são as minhas, deixo a do outro com o outro. Eu não preciso colocar minha vontade para o outro, as minhas expectativas no outro. Então, entra uma questão assim, mais profunda mesmo de movimento espelho nas relações. E criar expectativa no outro te gera ansiedade. Exatamente. Então, esperar que o outro faça o que você quer, esquece. Isso Sim. vai gerar uma ansiedade terrível. Sim. E só vai criar aquela sensação ruim, né? Sim. Que não vai te agregar em nada, só vai te prejudicar. Sim, e se sentir cobrada pelo outro, eu quero ser bem vista pelo olhar do outro. Mas por quê? Pra quê? Por que essa pessoa? Né? O que eu ganho com isso? Então, olha assim, o que eu valorizo, né? Então, quando a gente vai na base das relações, da prosperidade da vida, o que faz sentido a gente valorizar é ter relações equilibradas. É só isso, cada um no seu lugar, né? As suas experiências que você tem faz sentido se fizer um sentido emocional para você, igual a internet, que é algo que gera muita ansiedade, né, devido ao fluxo de informação. A gente abre lá um Instagram, tem muita gente postando um monte de foto, porque, claro, a gente vai expressar aquilo que também é inspirador para os outros. Sim. Mas aí entra a comparação também, essa questão de validação do outro, a comparação. Outra informação terapêutica para autoconhecimento para a gente incorporar, né? Eu só posso me comparar comigo mesma. Eu só posso comparar quem eu fui com quem eu sou agora. Exato. Se eu ficar me comparando com o outro tem outro sistema familiar, outra história, outra alma, Outra outro vida. espírito, outra vida. Então, só posso me comparar comigo mesmo, o outro é um espelho, e eu estou fazendo simples na minha vida, tá? Estou fazendo simples. Então, simples é o quê? Ter boas relações equilibradas na minha família, nas minhas relações, para que o fluxo da vida possa fluir. Se eu estou muito no ego, muito nas questões só materiais, a gente fica muito ansioso quando a gente está muito no material. O material é maravilhoso, é o que movimenta o mundo. A gente está encarnado aqui. Só que nós estamos aqui de passagem. Então, o que mais gera ansiedade nas pessoas também é o final dos ciclos, os lutos, né? Desde morte física, perder alguém, até o perder um emprego, perder um status, não conseguir comprar aquela roupa da marca X, que aí entra a questão de um luto, um peso por não conseguir alcançar algo, né? Tem um limite ali. Então, essa questão do material, espiritual, também vai gerar ansiedade, porque eu estou valorizando mais ainda algo que é passageiro. Tudo que é material é passageiro, né? Então, a questão de idade também, né? Muita gente tem a questão da ansiedade por causa de idade, estou ficando velha, né? A gente, depois que faz 30 anos, o que mais escuta das amigas é 30 anos, a idade do vai sucesso. casar, Vai casar, ter filhos, ter as cobranças filhos. sociais, sabe? Mas é do outro. Não tem nada a ver comigo. Expectativa Então, dele, é visão de mundo expectativa. dele. Sinto muito, beijo. Sinto muito. Vamos mudar de se eu assunto. não cumpro expectativas suas. Então, isso é um problema seu. Exatamente. E tá tudo bem. Então, entra toda a questão, assim, humana, espiritual, limites nas relações. Nossa vida é uma evolução. Então, a gente tem que evoluir. Se a gente ficar parado, tudo passa. tudo passa. Não pode Né? ficar parado. Tem que estar em movimento para a vida destravar. Isso.
tem uma pesquisa que fala que eu não tenho certeza se é em torno de 80% das coisas que a gente se preocupa nunca vão acontecer. Então é assim, gente, É maior parte das coisas a qual a gente se preocupa, que a gente gasta energia mental, Nunca vai emocional, nunca vão acontecer. Se aconteceu só na sua cabeça. Exatamente. Quais livros você indica pra gente sobre ansiedade? Eu vou indicar O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. É um livro maravilhoso, fácil de ler, gostoso, que fala muito isso sobre a questão de estar no momento presente, né? Das energias, do campo espiritual, sua energia. O Poder do Agora. Olha, o título é super poderoso, né? O Poder do Agora. Então, o nosso poder está no momento presente. Então, eu indico O Poder do Agora. Um outro livro que não é sobre ansiedade, só que é para a gente começar a incorporar a questão da imaginação, do poder da nossa mente. É O Segredo. Muita gente já leu. Você já leu? Tenho ele, adoro. Eu li, eu era adolescente, novinha, quando Era muito saiu. nova. Eu tava procurando o filme, eu não achei, não consegui achar. Tem no YouTube, que eu no me YouTube. lembre, tem no YouTube o filme inteiro, O Segredo. Eu lembro que eu tinha o CD, né? O DVD, mas eu não tenho mais o aparelho. Mas eu até procurei nos canais, não achei, que eu adoro, queria dar uma recapitulada. Mas eu tenho o livro também. Ah, maravilhoso. Então, O Segredo é um livro também de fácil leitura. Fala sobre lei da atração. Aí entram outras camadas depois. De repente, depois a gente pode até gravar um episódio falando sobre Eu vou adorar lei da esse atração. assunto. Eu amo. Lei da atração é o que mais traz engajamento, né? Porque as pessoas querem atrair coisas, tal, só que leia... Glow up. Dá um glow up na vida, assim, funciona. Só que Com certeza. o segredo do segredo é que a gente não atrai o que a gente quer e o que a gente imagina. A gente atrai o que sentimos e o que somos. O que está no nosso inconsciente familiar, de alma. Então, a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. Por isso que trabalhar a questão do que te gera ansiedade lá no fundo, organizar as ideias, organizar o ego, organizar o mental, o espiritual, organizar, né, o nosso passado dentro da nossa mente, tudo isso vai ajudar a gente a cocriar uma vida com mais satisfação e de uma forma que faça mais sentido pra gente. Então, O Segredo não é um livro sobre ansiedade, é um livro sobre lei da atração, mas que vai ajudar a gente a desenvolver essa questão da imaginação e do manifestar, porque a gente está atraindo e manifestando o tempo todo. A ansiedade, ela é 20 Hz, né? Uma coisa assim, na nossa frequência. É, uma muito frequência baixa, hertz muito baixa. Muito baixa, a gente tem que vibrar sempre alto, como a Elaine Eurives. Um beijo pra Elaine, que sempre fala pra gente. Maravilhosa. Vibre 1000 Hz. É maravilhosa, exatamente. Então, posso indicar só esses 2 livros, para não deixar as pessoas ansiosas, querendo colocar um monte de livro lá no carrinho? No próximo programa a gente indica mais. Mas Isso. primeiro leem e coloca aqui pra gente. Eu li esse livro. Isso, se você já leu O Poder do Agora ou O Segredo, coloca aqui pra gente Eu não o li que o Poder você achou. agora, vou ler. Maravilhoso. Sair daqui, eu vou na livraria. Maravilhoso. Eu gosto de livro em papel, não sei. Mas eu gosto, também não gosto em na papel. digital. Uhum. Tem o link no meu site, inclusive, para quem Quer né, entrar? Ai, tem o legal. link lá. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada por estar aqui assistindo o nosso programa de ansiedade com a Paloma maravilhosa. Eu amo essa menina. Ela é incrível. Obrigada. Então, sigam ela na rede social. É Paloma Diniz. Paloma Diniz. Ela tá aqui embaixo. E muito obrigada. Você é incrível, uma mente, uma pessoa maravilhosa. Namastê, Débora. Gratidão. Gratidão. Amei estar aqui mais uma vez. E vamos lembrar de respirar, galera. O essencial é simples. Respira. Respira e inspira. E bora, que a vida é maravilhosa. I'm your biggest fan. I follow you until you love me.